Sejam todos muito bem-vindos, que é com o nosso coração cheio de alegria que os recebemos nesta casa. Hoje nós vamos começar com a Mari, fazendo a leitura de harmonização. Na sequência, temos a Rose para a prece inicial e, em seguida, a nossa palestrante, que sempre faz um pouco diferente. E a prece final é do seu reino. Mari. Boa noite. Vou ler Ânimo de Lorival Lopes. Ânimo forte. Por que andar de cabeça baixa, tristonho? Sacode a poeira que te impede de ver mais longe e espanta as trevas que te sufocam o espírito. Como empregas a tua força? O que fazes dela? Acredita que a tua força é como as águas de um rio. Se bem canalizadas, irrigam amplas áreas. Mas, se deixadas ao calor, aos detritos e aos espaços abertos, vêm a secar e deixam de produzir benefícios. Não deixes cair o teu ânimo. Deus, que te vela e te sustenta, quer te ver de cabeça alta, alegre e com os passos firmes. A árvore forte, mesmo sujeita a tempestades, continua produzindo os seus frutos. Então, depois dessa leitura, vamos fechar os nossos olhos, agradecendo a Deus a oportunidade de aqui estarmos e pedindo a Ele o fortalecimento para o nosso bom ânimo, para o nosso entendimento, para a nossa caminhada, que sejamos sempre firmes nas nossas dificuldades e tendo a fé e a certeza de que não estamos sós nunca. Assim, agradecidos e envolvidos por essa espiritualidade que nos assiste, pedimos a permissão para a abertura dos trabalhos de hoje. E passando então a palavra para a nossa irmã Simone, que nos traz o tema afabilidade e doçura. Que a espiritualidade te envolve, querida irmã. Fique com Deus. Que assim seja. Obrigada. Boa noite, meus irmãos, encarnados, desencarnados. Antes da gente começar a conversar sobre o assunto que é desafiador, particularmente para nós, a gente vai tocar uma música, né? E a gente vai cantar a música Magdala e o Jardineiro. Essa música ela foi feita para o ERJ, né? Uma peça que foi realizada no ERJ, que foi o Encontro da Juventude Jovens Espíritas, né? E foi nesse ano agora, no período do Carnaval. E então a gente fez essa música, que é o encontro de Maria Madalena com Jesus. Que a letra tem muito a ver com a gente, né? Que a Maria de Magdala, o desafio de Magdala era encontrar aquilo que a preenchesse. A questão de Magdala, a dificuldade dela era encontrar sentido na vida, na própria existência, né? Então eu vou cantar a música de Magdala, não sei se vocês conhecem a história de Maria Madalena, mas aqueles que já conhecem vão identificar aqui algumas passagens e a gente vai depois dar uma explicadinha também, tá? Então vamos lá. Oi? Eu adoro ela, conheço. A história, né? Aquele livro do Divaldo, Sexo e Consciência, conta a história de Maria de Magdala, né? Além, obviamente, do Evangelho, né? No Novo Testamento a gente vai ler passagem de Jesus e Magdala. Diz assim, eu caminhei entre sombras e nomes que não eram meus, carregando silêncios, esqueci de Deus. Havia em mim 7 noites
e tua voz me encontrou no fundo do meu coração. Quando o mundo virou as costas e a cruz parecia o fim, eu fiquei onde a dor sangrava, porque o amor morava em mim. No jardim, ele me chamou pelo nome, tudo em mim voltou a viver. Quando pensei que era o fim da esperança, era a vida aprendendo a nascer. Das cinzas, das dores, da história quebrada, eu ouvi o céu me dizer: Deus confia grandes anúncios a corações que já foram profundamente quebrados. Confundi teus passos com o chão, achei que eras só mais um jardineiro, mas bastou uma palavra tua pra curar meu mundo inteiro. Teu nome ecoou no tempo como quem chama pra missão, e o medo virou caminho e o luto virou canção. Não fui escolhida por ser forte, nem por nunca ter caído, mas porque fiquei de pé no amor quando tudo parecia perdido. No jardim, ele me chamou pelo nome e a morte não pôde ficar. Eu corri pra anunciar ao mundo que a vida voltou a reinar. Do pranto nasceu o envio, da ferida elevação. E Deus confia grandes anúncios a corações que já foram profundamente quebrados. Quem ama permanece, quem permanece vê, quem chora espera a luz em quem primeiro vai ver. Não é o passado que define, nem a dor que ficou pra trás, é a voz que chama no jardim e nos devolve a paz. No jardim, ele me chamou pelo nome, nunca mais fui a mesma depois. Se ele venceu a morte por amor, também ressuscita o que morreu em nós. Se hoje eu canto, se hoje eu anuncio, é porque aprendi com Jesus que Deus confia grandes anúncios a corações que já foram profundamente quebrados. E se teu coração estiver cansado, se a dor ainda falar mais alto que a luz, vem cá, o ressuscitado sempre chama quem ama pelo nome.
essa é a canção de Maria e Jesus, que tem muito a ver com a gente também. Também temos aí os nossos momentos de desafio, né? Maria teve o seu desafio, cada um de nós tem o seu. O que isso tem a ver com a afabilidade e a doçura? A Maria teve uma vida dissoluta, né? Licenciosa. Mas essa conduta ou essa escolha de Maria, inicialmente, tinha a ver com a sua necessidade de preenchimento, de busca que preenchesse o vazio que ela carregava. Então ela buscou vários caminhos que não deram em nada. Mas quando ela se encontra com Jesus, aquele vazio que ocupava o seu coração, ele é transformado em algo maior. Ela conhece o amor verdadeiro. Quando ela entra em contato com Jesus, de início, né, quando fala aqui que ela pensou que fosse só mais um jardineiro, pensou que fosse só apenas mais um homem que ela encontrava, ela se enganou. Porque com esse, ele disse, ainda não, você ainda não está preparado. Posso ir contigo, Senhor? Não, ainda não. E ela segue e começa a abrir mão ou mudar a rota, abrir mão daquilo que ela possuía, de bens materiais, das influências que ela possuía, das escolhas que ela fazia, em benefício de algo muito maior, que foi a felicidade de ter encontrado com Jesus, porque teve o seu coração preenchido pelo amor. Então a afabilidade e a doçura invadem Maria quando ela começa a se dedicar aos leprosos. Eles passaram a ser os filhos de Maria de Magdala. Foi ali, com aquelas pessoas, com as suas dores e necessidades, excluídas pela sociedade, assim como ela também, de uma certa forma, era, apesar de toda a influência que ela exercia sobre aqueles homens poderosos da época, mas socialmente ela também era excluída. E aqueles irmãos, ela encontrou naqueles irmãos e naqueles corações o alento que ela precisava. Então, a afabilidade e a doçura, a gente começa com a história de Maria de Magdala, porque a afabilidade e a doçura são necessidades nossas também no nosso processo evolutivo. Né? Por quê? Porque ser afável não é ser fraco. É permitir que o amor se manifeste na nossa conduta, através das nossas condutas. É um grande desafio. Porque nós vivemos num mundo de provas e expiações, trazemos uma série de imperfeições que precisam ainda ser modificadas e nos encontramos com outros irmãos que também possuem as suas imperfeições. Então esse encontro de imperfeições geram choques. Então é desafiador? É. Claro que é desafiador. Nós vamos nos encontrar com irmãos que têm imperfeições como as nossas em determinados momentos, algumas até um pouco mais acentuadas, e a gente vai precisar praticar os ensinamentos de Jesus. É aí que entra o mérito da causa. Porque não é fácil. Nós encarnamos um propósito específico da evolução para aprender. Então a nossa vida, a nossa existência, ela vai estar sim. Em muitos momentos nós estaremos sendo convidados à transformação e à reforma através do exemplo. E não retribuir da mesma forma. Não, puxa vida, mas é assim, age dessa forma e daquela outra, então eu vou retribuir da mesma forma. E a gente é convidado a dizer não. Não a esses convites, e sim ao convite de Jesus. Qual é a nossa proposta evolutiva? Então vamos lá para dentro de casa, que é uma parte mais difícil, né? Dentro de casa é uma beleza. Por quê? Porque dentro de casa nós vamos manifestar com os nossos aquilo que a gente traz, sem medo de ser quem a gente é, entre aspas.
Porque ninguém é atrasado, a gente está atrasado. A escolha é nossa. E aonde a gente precisa começar a praticar as virtudes é onde? Dentro de casa. O costume, dizia meu avô, e meus pais também, o costume de casa vai à rua. Então, se nós, cristãos, espíritas, conscientes, compreendemos os ensinamentos de Jesus e estamos nos esforçando para praticá-los, então a gente vai, sim, a gente vai entender e a gente vai se esforçar para colocar em prática aquilo que a gente deseja tanto receber. Porque é muito bom a gente ser tratado com carinho, é muito bom a gente ser acariciado, é muito bom a gente ser embalado, é muito bom a gente ser compreendido o tempo todo, é muito bom estar ao lado de alguém que é doce, amoroso, simpático, afável, faz tudo o que a gente quer. Mas e a nossa parte? E a nossa tarefa, o nosso dever, o nosso compromisso assumido ao reencarnarmos? O que a gente está fazendo aqui, minha gente? Retribuindo o mal com o mal? Mas com que propósito? Todos nós sabemos que como espíritos retornaremos à pátria espiritual. Então nós podemos justificar as nossas atitudes na Terra equivocadas, nós podemos justificar. Nós podemos atribuir ao outro a responsabilidade que nos cabe, porque a escolha foi nossa de praticar o mal. O convite foi dele ou dela, mas a escolha é nossa de fazer o mal. Quando retornarmos à parte espiritual, nós estaremos carregando toda a bagagem que nós estamos construindo aqui. Não tem desculpa. Nós estaremos no plano espiritual desnudados. Não tem máscara lá. Exatamente como nós estamos. Então a gente pode chegar no centro espírita, tratar todo mundo com carinho, beijo, abraço e tal. Maravilha, porque a gente se trata bem, procura se esforçar. Deve ser assim, mas em todos os lugares. Nós devemos ser exatamente como somos em todos os lugares. Né? Estar na casa do espírito de um jeito, na rua de outro, no trabalho de outro, em casa de outro. Não. É sermos quem somos. Espíritos alcançando ou buscando a luz. Então, é desafiador? É. Seria fácil? Não. No momento nenhum disse que foi fácil e que seria fácil. Mas nós estamos aqui encarnados para nos tornarmos luzes e não sombras. Pessoas que se aproximarem de nós, nós seremos luzes. Não, mas aí o outro está trazendo ali uma sombrinha, então por que eu tenho que apresentar a luz? A questão não é em relação ao outro. O que o outro é, o que ele faz. Em relação àquilo que a gente escolhe ser, quem a gente escolhe ser, a quem nós desejamos servir. A quem nós estamos servindo? Ao Cristo? A luz ou a sombra? Então a afabilidade e doçura tem muito a ver com aquilo que nós carregamos no coração. A boca fala do que o coração está cheio. Isso aqui não é a gente que está falando, é Jesus. Palavras de Jesus. A boca fala do que o coração está cheio. E se nós queremos ser luzes, a luz tem que vir de onde? É de dentro. De dentro para fora. Não é o outro que vai acender a luzinha para que eu brilhe. Não. O brilho tem que vir de dentro para fora. Jesus tem que estar aqui, ó, dentro do coração da gente. E para que a gente consiga apresentar a afabilidade e a doçura nos momentos de desafio, isso é uma construção. Nós não vamos conseguir ser dóceis, nós não vamos conseguir não corresponder da mesma forma sem uma construção.
sem o exercício constante da vigilância, da oração, do esforço. E a gente vai ser testado, sim, né? A gente está em provas, expiações, e nós seremos colocados sempre a provas. Sempre em condições ou situações para nos fortalecer em nossas escolhas. E aí, como é que é isso aí? É fácil? Não. Então a gente vai estar ao lado, muitas das vezes, de pessoas que vão nos ferir, sim. E não raro, pessoas que nós amamos e que vão nos dar justamente da bebida mais amarga, daquela que a gente não quer tomar. Daquelas que a gente gostaria de receber o melhor, o amor, a compreensão, a tolerância, o carinho, mas nós não vamos receber. E nós temos o dever de não retribuir da mesma forma. E com o tempo, porque isso é uma construção e precisa ser um exercício constante, nós vamos ver que nós vamos nos transformando em criaturas cada vez mais resistentes aos apelos e aos convites das quedas. Porque nós estamos reagindo e resistindo para que consigamos ser melhores. No início, a gente vai cair mesmo, a gente vai errar várias vezes. Vamos sucumbir, sim, mas precisamos retornar, tentar até conseguirmos. É não retribuir o mal com o mal. Então a gente vai fazer uma pergunta simples, mas para que cada um responda para si mesmo. Quantas vezes essa semana você teve que se esforçar para ser gentil, quando o que sentia por dentro era cansaço, mágoa ou raiva? Quantas vezes isso aconteceu? Foi muito, foi pouco? Não precisa responder em voz alta, a gente responde pra gente. Teve bastante, foi quase todo dia, foi todo dia. Se teve uma resposta, essa palestra, esse encontro é pra gente hoje. Porque a gente vai passar por isso constantemente. E a gente vai estar, às vezes, magoado, às vezes vai triste, às vezes está irritado, às vezes está impaciente, às vezes está com raiva. E nós seremos convidados a dar algo melhor do que nós recebemos. Meus irmãos, a gente não está querendo dizer aqui que o desrespeito precisa ser um sorriso, um abraço. Não, não é isso. O que a doutrina nos convida a fazer é agirmos diferente, não retribuir da mesma forma. Isso é o convite. Que a gente consiga resistir até que a gente seja melhor. Que a gente seja exemplo, um bom exemplo. Até que se consiga ser bom na casa espírita, bom na sociedade, no trabalho, no ambiente doméstico, numa festa, onde quer que nós estejamos, nós precisamos ser a mesma pessoa, sem máscara. Porque no início, como nós iniciamos a nossa doutrinária, falamos, no plano espiritual não tem máscara. Quando a gente desencarnar, o corpinho aqui nosso vai ficar, essa coisa material vai ficar, mas o que vai ser apresentado no plano espiritual, o que nós iremos apresentar é que nós verdadeiramente somos, ou como nós verdadeiramente estamos. E a beleza da matéria, ela perece. E o que nos interessa é a beleza do espírito. Essa grandeza que nos interessa. E a gente esquece, porque o mundo, ele traz tanta distração, que se a gente não estiver vigilante, que se a gente não estiver ali caminhando com Cristo, a gente se perde muito fácil. Muito fácil.
E aí a gente acha que fazer uma palestra na casa espírita, tocar um violão, já é o suficiente para resolver as nossas questões morais. Não. Vir à casa espírita, dar uma palestra, tocar um violão, é uma oportunidade divina de estarmos trabalhando na seara do Cristo. Mas a tarefa da transformação, ela precisa ser realizada. Porque tomar passe, água fluidificada, dar palestra, não transforma ninguém. Apenas fortalece os nossos passos, dá uma forcinha para que a gente consiga se modificar por dentro, que é o maior desafio. E a gente só faz isso, gente, convivendo. Convivendo. Então, quando a gente tiver naqueles momentos ali desafiadores, quase escorregando, quase, a gente lembre que nós temos Jesus conosco. E o auxílio da prece, gente, quais os recursos que a gente tem? Primeira coisa, a prece. A prece fortalece os nossos passos aqui no ambiente terrestre. Nós precisamos orar todo santo dia. Assim como nós alimentamos o nosso corpo físico, nós precisamos alimentar o nosso corpo espiritual. É alimento, prece é alimento. E esse fortalecimento, esse alimento nos fortalece para o trabalho da alma. Assim como a gente tem o trabalho do corpo, né? As atividades aí para que a gente possa se manter aqui no ambiente terrestre, nós temos também o trabalho da alma. E a alma precisa se alimentar para o trabalho, quando a gente acorda. Vamos iniciar o nosso trabalho de aprendizado, de evolução. Então, alimentados, nós teremos muito mais forças para as atividades que vão requerer de nós, durante o dia, a energia, a dedicação, a resistência. E também a gente exteriorizar, começar a exteriorizar coisas melhores. Então, quando nós abrimos a boca, a gente precisa lembrar que a boca fala do que o coração está cheio. Da nossa boca precisa sair coisas boas. Nosso coração precisa estar cheio. E ele só vai estar cheio por Jesus. Culto do Evangelho no lar ajuda? Ajuda muito. Muito. Como é que eu vou ser doce se eu nem leio como é que é o negócio? Como é que é ser doce? Como é que é ser afável? Como é que é ser assim? Se a gente nem está nem estudando, não está lendo para lembrar que a gente esquece. Mas se a gente faz o culto do Evangelho lá uma vez por semana, recebendo as orientações de Jesus, uma vez por semana, a gente chamando Jesus para estar na nossa casa, iluminando o nosso lar, e fazendo uma prece todo santo dia, que seja uma, pelo menos quando a gente acorda. Poxa, mas e uma para quando vai dormir? Duas, né? Vamos lá. Ao acordar e ao ir dormir. E Jesus, uma vez por semana na nossa casa, minha gente, com certeza. E a gente querendo resistir mesmo e se transformar. Mas olha, não vai demorar muito para que a gente sinta a diferença na nossa vida. Mas a gente pode ter certeza disso. Porque aonde Cristo entra, as trevas não ficam. E se tiver dor, a gente vai ter resistência para saber lidar com ela. A nossa vida fica mais leve, a gente fica mais leve, fica mais resistente, fica mais tolerante, fica mais compreensivo, fica mais sábio. Olha que beleza, né? Olhar a vida, as coisas, as pessoas, os nossos irmãos, com um olhar de entendimento e sabedoria. A gente se revolta menos. A resposta vem mais branda. Com o passar do tempo, a afabilidade e a doçura vai fazer parte da nossa maneira de ser. Olha que maravilha. Puxa, está ao lado. Tem pessoas que a gente chega, fica ao lado, ela transmite aquela paz, aquela serenidade. É tão bom estar do lado daquela pessoa. Não precisa nem falar nada. Fica ali, você sente aquela energia. O que é isso? É a presença de Jesus. A gente vai chegar um dia a ser assim. Mas a gente precisa se esforçar para isso. Diariamente. Mesmo quando a gente for fustigado, provocado, mas que a gente
doe aquilo que nós gostaríamos de receber. E se a gente não tiver em condições mesmo de dar, poxa, não dá, estou muito magoado, estou muito ressentido, estou muito irritado, estou muito tudo, que a gente silencie, em nome de Jesus. Mas que a gente não retribua o mal. Porque vale muito mais a pena silenciar do que dizer algo que depois, com certeza, nós vamos nos arrepender. A gente está ali no fogo, né? Naquela energia, naquela irritação, como diz a parte da ciência, o límbico, né? Está funcionando ali, a parte límbica, a gente não está raciocinando, é um instintivo ali o tempo inteiro. Mas quando a gente consegue silenciar, porque tem um tempo entre o convite e a resposta, 3 segundos, é o nosso momento de liberdade para a gente escolher o que a gente quer fazer. 3 segundos. Então a gente silencia. Conta 1, 2, 3 e escolhe. A quem é que eu quero servir? A Deus ou a sombra que eu ainda carrego? Que a culpa não é do outro. É o que a gente carrega dentro de nós e que nós vamos exteriorizar. O que abunda em nós é o que nós colocamos para fora. Ah, mas o fulano me irritou. Ah, mas a culpa foi dele. Como assim? Se quem está fazendo sou eu, como é que a culpa é dele? A escolha é minha. O convite foi dele. Mas a escolha, quem fez foi eu. E a gente precisa pensar nisso para assumir as nossas responsabilidades diante da vida. O outro não é responsável pelas nossas quedas. Quem escolhe a luz ou a sombra somos nós, não é outro. Nós podemos culpar o mundo se a gente quiser. Mas quando a gente retorna ao plano espiritual, todas as nossas falhas, elas vão se manifestar e aí não tem como fugir, porque a consciência, ela vai acusar. Porque a gente sabe que a responsabilidade é nossa, né? Então eu vou cantar mais uma música agora, no finalzinho, né? Passou muito rápido. O assunto, ele é denso, ele é muito pesado. E quando fala em afabilidade e doçura, que delícia, você vai me falar sobre as coisas maravilhosas que são realmente, a afabilidade e a doçura é muito bom. Mas para a gente chegar ao ponto de ser dócil e afável, a gente vai precisar abrir mão dessa casca que a gente carrega. A gente vai precisar ser descascado, lapidado, né? Para ficar mais bonito. Lapidado, porque nós somos diamantes brutos. Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Mas a gente vai precisar ser lapidado. Até que essa luz brilhe. Como é que é o diamante, né? Ele brilha. A gente chega nesse ponto. A gente é diamante, mas precisa ainda ser lapidado, né? Então vamos cantar uma música aqui para ficar uma coisa mais leve, que está no final, a gente poder ir para casa refletindo. Oba, agora eu vou praticar a afabilidade e a doçura com as pessoas da minha casa, com aquele chefe, ou com aquela pessoa difícil. Você sim, afável, amoroso, respeitoso, né? Claro, a gente não vai conseguir beijar e abraçar uma pessoa que nos trata mal o tempo inteiro, mas a gente não vai mais retribuir com aquela energia negativa, com aquela antipatia, né? Ou às vezes até dificulta lá, bota a perna ali no meio só para a criatura, para a pessoa tropeçar. Não, a gente não vai fazer isso. A gente vai silenciar, a gente vai pedir forças a Deus e a gente vai sempre oferecer o nosso melhor. Então vamos cantar uma música aqui agora, a voz do coração, e a gente vai fazer um exercício que a gente sempre faz. Agora vou precisar aqui dar uma apertadinha. Estou aqui. Não, tá bom. Oi? Não. Agora aqui, vamos lá. Vai dar.
Então a gente vai fazer um exercício. Que exercício é esse? É o exercício do perdão. A gente vai lá na nossa casa, aquelas pessoas que a gente tem dificuldade de relacionamento, ou que a gente não gosta, que não gosta da gente, que a gente feriu, ou que feriu a gente. E a gente vai dizer, eu te perdoo e me liberto. Porque enquanto a gente carrega esses ressentimentos, essa coisa pesada, quem está prisioneiro somos nós mesmos, não é o outro. Quanto mais a gente carregar e alimentar mágoa e ressentimento, a gente não vai conseguir ser feliz desse jeito. A gente fica pesado. Não tem como que a gente vai ser feliz carregando pedra, não tem? Então a gente vai agora fazer esse exercício. Eu te perdoo e me liberto. O meu coração é livre, porque ele carrega Jesus. Eu te perdoo e me liberto. Então a gente vai lá mentalizar, dizer o nome da pessoa, com Jesus, porque sozinha a gente não dá conta ainda. Enquanto isso eu vou cantar na música. Vamos lá. Quando a gente quer ouvir o coração, para descobrir a fonte do amor, que vai nos fazer mais leves, mais fortes para crescer. Quando a gente quer, às vezes dói. É olhar para dentro, bem nos olhos, desvendar mistérios, desatar nó, pra sair no voo lindo, encontrar o outro irmão e dizer bem-vindo no meu coração, no meu coração. Todo mundo bem? O desafio é grande, mas vamos seguindo. Já deu certo. A gente está aqui hoje, quarta-feira, de noite, frio, já teve outras vezes calor, né? Escolhendo estar aqui para ouvir sobre os ensinamentos de Jesus, que a nossa doutrina, que é o Evangelho revivido, é a doutrina de Jesus, é o Evangelho, né? Então a gente está aqui, gente, muito melhores. Nós já caminhamos muito. Trazemos aqui o somatório das nossas experiências, dessa e de outras existências. Tem muita coisa, seja bem-vindo, irmã. Tem muitas coisas boas dentro da gente, graças a Deus. E é o suficiente para termos forças para continuarmos a transformação. O convite de Jesus foi lançado, a escolha é nossa. A gente quer um caminho de felicidade, a gente quer conhecer a felicidade, a gente quer ser feliz, a gente quer ter um coração leve, então a gente precisa aceitar Jesus. Ninguém vai conhecer a felicidade sem transformar a si mesmo. Ninguém vai acertar fazendo sempre as mesmas escolhas equivocadas. A gente precisa mudar a rota. Então, se as nossas escolhas estão nos levando a lugares que não nos elevam, ou a condição que não nos ilumina, então é necessário que a gente mude o padrão dos nossos comportamentos. A gente quer alcançar a luz? Queremos ser luzes um dia? Acho que sim, né? Então, meus irmãos, vamos aceitar a luz que Jesus nos oferece. Mas a gente precisa abandonar o homem velho que ainda vive dentro de nós, para que o homem novo possa nascer.
E um dia, como Paulo, um dia a gente vai dizer assim, já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então vamos lá, vamos resistir, fazendo melhor, afabilidade, doçura nos nossos dias, todo santo dia. É construção. Até que um dia realmente a gente seja essa doçura toda que a gente quer receber do outro e que a gente seja primeiro. Gratidão e até a próxima, se Deus quiser. E assim, então, nesse momento, agradecendo a nossa irmã pelas belas palavras, pela mensagem, agradecendo a esses benfeitores amigos que se encontram entre nós, equipes de cura, desobsessão, dando a cada um que aqui nessa casa está, encarnado ou desencarnado, o amparo, a proteção, a assistência. E temos a certeza que levaremos para os nossos lares tudo aquilo de bom que estamos recebendo, pedindo a permissão para que após os trabalhos, sabemos que no plano espiritual os trabalhos continuam, se for permitido, possamos continuar nessa festa de luz e de amor no plano espiritual. E assim então, agradecendo, também pedimos que essas luzes e bênçãos que recaem sobre nós nesse momento se espalhem indistintamente nos lares, nas ruas, nas estradas, hospitais, creches, presídios e em toda parte, Senhor. Aonde existir algum irmãozinho nosso perturbado ou perturbador, que nesse momento recebam luz, paz, harmonia, força e fé para seguir a caminhada. E assim, então, agradecendo esses benfeitores amigos responsáveis pelos trabalhos dessa noite, pedimos a permissão para encerrar os trabalhos da noite. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Que assim seja. Então,